Fala galera, tudo bom? Vamos dar continuidade aqui à nossa linguagem de programação Python, né? Meu nome é Gustavo Maia e meu contato está aqui para tirar qualquer tipo de dúvida que vocês possam vir a ter aí durante esse curso. Bom, como eu havia prometido a vocês, depois do vídeo do Loop While, eu ia apresentar alguns exercícios referentes ao Loop While. Porém, na preparação desse exercício, eu percebi a necessidade de a gente falar primeiro do for e do comando break, porque durante os exercícios a gente vai ver essa discrepância, qual que é a diferença entre o Loop While e o Loop for. Então, quando eu preparando o exercício do Loop While, eu vi a necessidade, ó, tá vendo por que eu uso o While aqui e não o for? Mas eu já não tinha introduzido o for para vocês. Por isso, eu resolvi fazer esse vídeo antes, né, mostrar para vocês a estrutura for, o comando break, e depois a gente faz dois vídeos de sequência mostrando exemplos, tanto da estrutura while quanto da estrutura for, que a gente vai poder fazer essa comparação e vocês vão entender bem melhor, certo? Então, como eu já havia dito no primeiro vídeo, nós temos dois tipos de estrutura de repetição, o while, que nós vimos no primeiro vídeo, e o for, que vai ser o que a gente vai estar vendo agora nesse vídeo aqui, né? Vocês vão perceber que o loop for tem exatamente a mesma estrutura do loop while, a sequência de comandos, tem uma condição a ser testada. Quando essa condição for verdadeira, eu vou executar uma ação dentro de um loop. Aonde que está a diferença? Isso a gente vai ver aqui no loop for, essa condição a ser testada, ela é determinada. No loop while, não, a gente via que ela não é determinada. Eu poderia rodar ele várias vezes. Pegando o nosso exemplo lá da Netflix, é como se eu definisse assim, ó, eu não estou com muito tempo hoje, eu vou ler só 10 sinopses e vou escolher entre um, não tem problema. Então já está fixo ali que eu só vou ler 10 sinopses. No Loop While, não, eu posso ler uma, posso ler 10, posso ler 15, mas aí, de acordo com essa explicação que eu dar do Loop For com os exercícios, isso vai ficar mais claro, inclusive, o que nós vamos falar. Agora, depois que a condição for verdadeira, da mesma forma, com o Loop While também, ele vai continuar a sequência de comandos. E aí é que está a pergunta. É comum programadores iniciantes se questionarem sobre qual das duas estruturas de repetição mais adequada, uma vez que a próprio fluxograma é o mesmo, a estrutura de repetição. Aonde que eu vou usar um, onde que eu vou usar outra? Depende da situação. Por que depende da situação? É o que eu comentei para vocês. Ó. Em geral, quando a quantidade de iterações é indeterminada, a estrutura while é a melhor escolha. Igual, eu vou ler a sinopse até achar um filme que eu queira ver. Então, o que eu vou fazer? Eu posso ler uma, já achar de cara e parar, já ver o filme, posso ler 20, posso ler 15. Eu não sei essa quantidade. Já, por outro lado, ó, quando o número de iterações é definido, a estrutura fora é a melhor escolha. Eu já defino, ó, vou ler só 10 sinopses ali, e dessas 10 eu vou escolher uma. Tem como eu parar esse for? Tem. O comando break a gente vai ver mais tarde, daqui a pouquinho aqui também, para você entender que é um comando extremamente importante. Mas aqui está um exemplo do loop for. Tá vendo? Eu criei uma variável lista, tendo ó, 2, 3, 4, 5. Um vetor aqui com 5 elementos. E aqui, ó, olha a estrutura for. For. Essa variável aqui é o item que eu defini, que vai no loop. In list, ó, aos dois pontos. A indentação também. Tudo que tiver respeitando essa indentação aqui está dentro do loop, vai ser executado. Print item. O que ele faz? Ó, item. De cara, pela estrutura do for, ele já pega o primeiro elemento da lista. O primeiro elemento é 1. Então, print item. Está aqui, ó. Aí ele volta aqui em cima, eu não preciso de incrementar. Lembra que lá no while eu precisava, o contador recebe contador mais um. Aqui não, aqui ele já sabe que quem que o item vai pegar é o segundo elemento da lista. Pegou o segundo elemento da lista e volta. Já aqui já fala, pega o terceiro elemento, volta, pega o quarto elemento, volta, pega o quinto e está aqui. Se eu tivesse colocado essa lista com 10 elementos aqui, ele ia percorrer ela número a número até o final. Então está aí uma das grandes diferenças do for para o while. Ou seja, eu já sei que o meu loop vai ter o quê? Vai ter 1, 2, 3, 4, 5, vai ser executado 5 vezes. Esses comandos aqui embaixo aqui vão ser executados 5 vezes. Se eu quiser mais ou menos, é só eu definir o tamanho dessa lista aqui que ele vai executar. Tem como a gente parar aqui? Tem. Aí já usando o comando break, que a gente vai dar um exemplo dele mais tarde. Da mesma forma também com while, eu também tenho o for, o else, né? Que é o quê? Depois que eu terminar, que eu rodar toda a lista, aí eu coloco else, print, todos os itens foram exibidos com sucesso. Posso colocar ou não posso, a maioria dos programas que vocês vão ver em Python não tem o else, mas é um recurso para quem quiser usar. Eu poderia colocar aqui fora da indentação também, que eu já saberia que eu saía do loop.
Não tem problema nenhum. Vamos falar então agora do comando break. Um comando muito importante, é usado em Python, break. O que ele significa? Interromper, pausar, exatamente isso que ele faz. Ele para o loop. Vamos pegar o nosso exemplo aqui. Usei até o comando, o loop while, mas também poderia usar no loop for sem problema nenhum. Ó, coloquei ó, contador 0. Enquanto o contador menor do que 5, eu vou imprimir o contador, tá vendo? Primeiro contador é 0, vou imprimir o 0 aqui, vou incrementar um do contador, eu estou colocando um negócio. Se o contador for maior que 3, eu vou imprimir para parar o loop e break, ó. Não adianta só imprimir aqui e parar o loop se eu não te der esse comando break. Aí o que esse comando break vai fazer? Ele na hora ele vai sair do loop e não vai executar nem o else. Então só a gente vê, ó, o contador recebe 1. 1 maior que 3? Não, então ele vai voltar aqui em cima. Print, agora o contador 1. Imprimiu 1 aqui. Contador recebe 1 mais 1, 2. 2 é maior que 3? Não. Pula aqui e imprime o 2 aqui. Agora ele é 3. 3 é menor que 5, imprime o contador. Ele vai imprimir o 3, ele vai incrementar 1, vai ser 4. Aí tá aqui, tá o quê? Ó? 3, 4 é maior que 3? É, ele vai imprimir. Para o loop e break. Ó. Saiu do loop. Entendeu? Saiu. E já comecei a executar aqui. Então, break, no for, por exemplo, eu coloquei para repetir, igual no caso da sinopse. Ó, eu vou ler 10 sinopses. Mas se no meio ali na quinta eu já achar uma sinopse boa, o que eu faço? Eu dou um break e aí ele para a execução daquela estrutura. Dei o exemplo do while, mas podemos usar, vamos ter exemplo também que a gente vai usar lá no for para vocês entenderem melhor. Então, a ideia é exatamente essa. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu queria passar exatamente essa parte do for. Agora nós vamos para aquela parte lá que eu tenho certeza que todo mundo está esperando, onde nós vamos colocar a mão na massa e vamos fazer exemplos tanto de loop while quanto de loop for. E dentro desses exemplos a gente vai estar sempre fazendo essa comparação para tirar a dúvida de vocês sobre qual é melhor usar em determinadas situações, qual é melhor usar o while, qual é melhor usar o for. Obrigado pela atenção de vocês.